Olá, eu sou a Lúcia Guarilha, especialista em marketing e comunicação, entusiasta do autoconhecimento. E eu sou a Pamela Amaro, terapeuta e mentora de mulheres. E nós somos as idealizadoras do Flua Canal. E hoje nós vamos falar sobre o perfeccionismo, o caminho para o esgotamento. E no nosso bate-papo, vamos trazer um pouco o que é o perfeccionismo, né? Da definição do que é perfeccionismo, um pouco sobre os sintomas e os efeitos, né? Para a gente identificar aí na nossa vida. E ele, de alguma forma, inserido, né? Dentro do nosso contexto de vida. E também não podemos deixar de falar sobre a exigência, né? Sobre a autoexigência. Sim. Então, Pã, eu queria que você contasse um pouco para nós assim o que é o perfeccionismo, né? Eu sei que tem tantas, né, é um leque de coisas, enfim, tantas definições também. Realmente, Lu, nós temos uma série de formas de olhar para o perfeccionismo. E acho que nossa proposta aqui é, nesse momento, já desmistificar algumas coisas, quebrar algumas crenças. Então, falando um pouco sobre o perfeccionismo, nós, quando estávamos preparando esse episódio, inclusive, falamos sobre o quanto que o perfeccionismo, às vezes, ele é entendido como uma qualidade ou como uma coisa muito positiva. E foi bem interessante o nosso diálogo, e eu quero começar por isso, porque eu acredito que isso não é uma discussão só aqui entre nós, mas Uhum. assim, algo muito comum de acontecer é olhar para o perfeccionismo de uma forma positiva. Porém, o que nós estamos trazendo aqui é que o perfeccionismo ele tem esse olhar muito voltado ao nosso movimento inconsciente. Então, é como se existisse uma busca Uhum. inconsciente pela perfeição, e essa busca inconsciente pela perfeição nos leva a um esgotamento, a um lugar incessante o tempo todo de ter uma perfeição em todas as áreas da vida. Uhum. Como se a gente pudesse chegar a um momento na vida em que a perfeição acontecesse em tudo. Então, é aquele tipo de pensamento assim: ah, eu não vou fazer isso enquanto não tiver perfeito. Ou é, não vou me arriscar num ambiente de trabalho, num ambiente, por exemplo, relacionado às relações amorosas. Então, nós queremos trazer essa reflexão de o quanto você, né, que está nos ouvindo agora ou Uhum. assistindo, o quanto que você tem olhado e questionado esses pensamentos em relação ao E perfeccionismo. percebido ele assim, camuflado ali no nosso dia a dia, porque eu na minha caminhada eu percebi isso e me foi sendo mostrado esse outro lado do perfeccionismo, né, que, Sim. assim como você trouxe aqui, existe uma parcela de pensamento nossa que pensa que aquilo é uma qualidade, que é algo muito positivo e que muitas vezes é confundido, como eu sou uma pessoa detalhista, eu sou uma pessoa, nossa, eu sou super organizada, eu sou uma pessoa cuidadosa com as coisas, eu sou uma pessoa que busco a evolução, eu sou uma pessoa né, que Busca tô ali, me busco excelência. excelência, me desenvolvo, então eu sou perfeccionista, mas não é bem por aí, né, Pá? É, e é interessante isso que você está trazendo, Lu, porque a gente já começa a separar um pouco nesses dois sentidos. Então, por exemplo, a busca por excelência, ou a busca por uma vida em harmonia, uma vida Evoluir, né? feliz, evoluir, ela justamente está na contramão do perfeccionismo. Porque quando se busca por esse lugar de perfeição, a partir do perfeccionismo, de ter uma vida totalmente equilibrada, perfeita, nós estamos nos distanciando da humanidade do ser humano. Então é quase como se a gente quisesse tirar a humanidade do ser, e isso vai causando muita ansiedade, muito esgotamento, porque o tempo todo eu me sinto não suficiente, por Uhum, exemplo, uhum. ou eu sinto que eu sou um fracasso, ou eu sinto que nada que eu faço tá bom o bastante, porque esses pensamentos, né, Lu, que eu tô trazendo aqui, eles são justamente limitadores.
que vem dessa busca pela perfeição. Uhum. Agora, quando você quer ter uma vida com excelência, uma vida em harmonia, que é uma coisa que a gente fala muito por aqui nesse canal, é preciso conseguir lidar com a humanidade. E lidar com a humanidade é lidar com as imperfeições que existem em nós e nos outros. Então, passa por este caminho para você poder chegar lá, né? É muito curioso isso que você fala, porque para nós, assim, parece justamente a contramão, porque eu só consigo começar a alcançar uma evolução, alcançar algo realmente realizador, enfim, nessa linha, quando eu aceito essa imperfeição, né? Quando eu realmente integro essa imperfeição, Sim, né? porque aí você consegue começar a lidar melhor com as tuas frustrações, com os teus erros, e isso é o que vai te movimentar para frente. Então, se nós pensássemos, por exemplo, pensar nesse canal mesmo, no Uhum, Flowcast, uhum, muito provavelmente, se esperássemos pela perfeição ou se buscássemos por isso, por esse perfeccionismo, por essa perfeição, certamente nós não teríamos ainda gravado, porque é. não existe isso, né? E aí eu preciso trazer logo aqui o quanto que é irreal. Então, a busca pela perfeição, ela é irreal, né, Lu? Triste. Eu brinco isso porque realmente para mim o perfeccionismo era algo muito né, mas é algo que eu estou trabalhando, mas algo muito enraizado e no inconsciente, né, total. Isso. E a partir do momento em que eu começo a olhar e ver que existe um outro lado dele, né, que eu não conhecia, você vai tendo que se desapegar dessa muleta, que muitas Uhum. vezes eu acho que hoje eu consigo, olhar para o perfeccionismo como uma muleta, né, utilizada, por muito tempo, assim, na minha vida. Me veio à mente, assim, a gente aqui tá falando, a gente traz sempre as reflexões para a pessoa se olhar, mas eu também, lembrei, assim, de algumas situações na minha vida, falando de perfeccionismo, onde eu cobrei e esperei muito do outro, né, e Uhum. esse outro num relacionamento, esse outro num trabalho, esse outro do pai e mãe. Então, faz sentido isso, né, quando a Sim. gente, não sei, se exige muito, né, quando a gente, na verdade, não olha para isso, é automático que isso aconteça para fora também, né. Sim, exatamente, é isso mesmo. Porque o perfeccionismo, a perfeição, sempre vai estar associada à exigência. Então, o que que é essa exigência? Exigência é você ficar exigindo de você algo irreal. Então, e cada vez essa exigência vai aumentando mais. Então, isso aqui não tá bom, então tá faltando É um isso. é um Exige de novo, ciclo exige de novo. vicioso, parece. Não parece, é um É. ciclo vicioso, porque esse ciclo vicioso, ele sempre vai, quando eu começo a perceber a imperfeição, ao invés de eu me dar conta e falar, bom, eu sou humana, e que bom que eu tô vendo isso, que bom que eu tô percebendo isso, quando você tá no ciclo vicioso, você exige ainda mais. Você fala assim, é como se o pensamento fosse assim, eu não fiz o bastante. Se eu tivesse tentado mais, se eu tivesse me esforçado Tá vendo? mais, Você é, não tá conseguindo. você não está conseguindo. Então, a exigência, ao invés de diminuir e talvez entrar um lugar de mais compaixão por você, essa exigência aumenta. E tudo aquilo que você faz consigo, você vai fazer com o outro. Então, uma das primeiras dificuldades, e foi muito legal você ter tocado no tema pai e mãe, porque uma das primeiras coisas que nós lidamos é com essas exigências ou com essa ideia de que o pai e a mãe é perfeito, né? Então já começa aí você a querer olhar para esse pai e para essa mãe desse lugar de humanidade. Então, como é desconstruir isso? Como é você perceber que apesar de ser pessoas que te inspiram, talvez, né? Que Depende da te tua é. situação de vida, mas talvez você possa ter tido pai e mãe que de alguma maneira te inspiram, mas não significa que esse amor ele foi maduro ou perfeito. Então, já começa você tendo que aprender a lidar com a falta nesse momento.
que são essas conclusões que nós vamos tendo muito lá na infância, que são Uhum. conclusões erradas da vida, de que, bom, então eu não fiz o suficiente, eu não fiz o bastante para eu poder ter esse amor perfeito. Sendo que, na verdade, quando se diz sobre a humanidade, é questionar justamente isso. Porque aí, quando você se torna mãe, por exemplo, você começa a querer ser aquela mãe perfeita Perfeito. que você não teve. Então, assim, minha mãe não foi perfeita, então agora eu vou ser uma mãe perfeita. E aí você começa a lidar com a Que maternidade, você nunca não não vai consegue e nunca ser, vai alcançar, não. porque é E impossível. aí você começa a lidar com essa maternidade e vão vindo outros questionamentos, né? E aí, dependendo do nível em que você está se cobrando e se exigindo, isso pode causar uma angústia muito grande, né? Então, se nós formos falar dos sintomas, né, do perfeccionismo, dos sintomas da perfeição, é justamente a paralisação, a ansiedade, o Esgotamento, esgotamento, a estresse. dificuldade de se relacionar, a dificuldade de lidar com críticas, porque eu não vou querer me relacionar, sendo que de alguma maneira eu vou me mostrar imperfeita, porque em algum Nossa. nível nós sabemos que não existe como se mostrar sempre Uhum. perfeito, né? Opa, e você está falando disso sobre se mostrar ser perfeita, né? E trouxe esses exemplos da maternidade, que eu tenho muitas amigas que eu vejo, né, nesse lugar, mas me remeteu também esse lugar do trabalho, né, dos projetos, que eu vivo muito isso hoje também da transição, né, de uma carreira. Então, é como eu vou me colocar, e eu ainda, né, num trabalho onde, de alguma forma, eu trabalho a comunicação, tenho uma exposição, mas desde a criação, né, de uma mentoria que eu tô, né, Uhum. saí de uma grande empresa e agora empreendendo. Como que eu vou? É difícil, é uma paralisação, porque, nossa, não tem tudo perfeito, eu não sei tudo ainda, né? E aí eu me paraliso, né? Eu me questiono da minha capacidade em dar os próximos passos, né? Eu me questiono sobre como eu vou me colocar aqui num lugar onde não tá tudo perfeito. E Uhum. realmente não vai estar. A gente Isso. vai alcançar a melhora, a evolução, a excelência, dando os passos na imperfeição. Uhum. Eu tô falando isso agora, assim, de uma Sim, forma parece que mais, enfim, leve, mas é um processo bastante sim, dolorido. sim, sim, e para Desafiador, na é, verdade. é. Eu acho que, né, quando a gente enfrenta nossa, eu preciso ser perfeita, eu tenho que ser. E o mais difícil é que é inconsciente. Sim. Começa inconsciente, né? Então a gente faz coisas e vai tendo sintomas e vai vivendo a nossa vida numa Uhum. loucura, sem se dar conta de que é essa autoexigência, de chegar num lugar irreal, Irreal. ilusório, né? É. E eu acho que entender isso, né, entender que, é irreal, é um grande passo, Lu. Uhum. E é o passo que nós queremos convidar vocês a, enquanto assistem esse episódio, escutam, é olhar para isso, questiona, olha com um pensamento crítico para essa perfeição. Aham. Será que algum ser humano é capaz de ser perfeito? Ou quanto que buscar incessantemente por essa perfeição está me distanciando daquilo que eu mais quero? Muitas vezes de poder ter uma vida profissional boa, de poder criar aquele projeto que estava na gaveta, Uhum. de poder exercer a minha maternidade mais participativa, Presente, né? porque Vivendo o presente. a perfeição ela traz um lugar rígido, né? Ela traz um lugar dentro muito rígido, porque como é o 100% e que não existe, né? É o 100% que eu estou buscando, esse 100% vai nos convidar a um lugar muito difícil. E isso a gente precisa colocar que é um lugar que está dentro da nossa sociedade. Não tem como nos distanciarmos da sociedade, do mundo em que nós vivemos, dos Uhum. questionamentos como eles são colocados. Então, bom, eu estou competindo, então se eu estou competindo, eu preciso ser perfeita para eu
conseguir ganhar, ou para eu ter determinado cargo. Então, assim, o tempo todo a vida parece que tentando nos levar para um lugar irreal. É real. E aí você fica nessa máscara, né? Nessa vida cheia de máscaras, como se aquela pessoa que você viu no Instagram não tivesse questões com a perfeição ou com a imperfeição, como se aquela pessoa que você admira muito na vida não tivesse que justamente lidar com isso, né, Lu? Lidar com essa parte que falta, com essa parte que não é completa, com essa parte que não é perfeita, porque essa é a primeira e grande frustração que todo ser humano em algum nível vai precisar lidar em algum momento da vida, de que para se seguir em frente, para a gente dar os próximos passos, eu preciso me ver como humano. E é tão absurdo falar isso, né? Falar que precisamos nos ver como humanos, mas não vejo outra maneira de trazer isso, né? E parece simples no falar, né? Mas a gente praticar isso no nosso dia a dia, a gente enxergar isso em nós mesmos, são outros 500, né? Acho que é uma outra questão. E Pã, a gente falou, né, bastante sobre o perfeccionismo em si, sobre, né, alguns sintomas e isso tudo que você veio falando, e a gente sente isso como efeito, assim, né, na nossa saúde, né, no nosso corpo. Como é um pouco disso, assim? E um apelo que até a gente está fazendo na chamada desse vídeo é: quando é que você vai parar? E essa pergunta é justamente para entender que esse esgotamento, inevitavelmente, hoje tem levado as pessoas a um adoecimento. Então, o burnout, a própria crise de ansiedade, crise de pânico, muitas vezes a saúde física como uma forma de sinalizar que algo está demais. É uma né? exaustão emocional, né? Um cansaço. Isso. E aí, assim, preciso chegar, né, a ter esses sintomas, esses efeitos na minha vida para eu parar, né? Quando que eu vou parar? Para eu ser mais compassiva comigo, para eu ser mais amorosa com o meu trajeto, com o meu processo. Então, eu acho que esse apelo do parar é nesse lugar de talvez você já está sentindo isso, e se você está sentindo isso, você precisa procurar ajuda, né, de profissionais para você olhar especificamente para essas questões. Mas se você não está tendo esses efeitos, talvez esse é o momento de questionar. Eu preciso ter esses efeitos, entender a minha limitação pelo corpo, porque se nós não entendemos a nossa imperfeição, a nossa incompletude a partir da mente, das nossas emoções, inevitavelmente o nosso corpo vai nos sinalizar: olha, você é um ser humano, então você tem limites. E aí o corpo nos dá esses limites, muitas vezes a partir de alguma doença. E é muito comum o negligenciamento, né, desses sintomas, enfim, desses efeitos. Pô, e aqui a gente falou um pouco, né, sobre esses sintomas no corpo, e voltando também um pouco para a questão, né, de empresas, do trabalho, eu me lembro de eu ter o perfeccionismo, assim como eu comentei, como uma característica, né, minha profissional ali naquela entrevista de trabalho, como algo muito positivo. E a gente trocou já, né, essa figurinha, enfim. E você me falou, eu lembro que esse dia para mim foi muito difícil, aquele dia que eu tenho que lidar com um problema na minha vida, quando eu falei, mas pô, o perfeccionismo não é uma qualidade nossa, né? Porque eu sempre falei isso nas minhas entrevistas, né? E aí você falou, não. Ele não é uma qualidade, né? E aí que pelo menos eu vivia muito isso, mas eu vejo que é bastante comum, né? Isso, né? Nesse modelo, enfim, de recrutamento, nesse modelo, né, de recursos humanos, né, dos profissionais olharem para o perfeccionismo ou das próprias pessoas olharem para isso como algo muito positivo, né? E relacionar com essas questões erradas que a gente colocou aqui já, né? Do organizado, enfim.
Sim. detalhista e tudo mais. E talvez, se você quer falar qualidades, fala essas. Fala, olha, eu sou uma pessoa esforçada, organizada, tenho facilidade em ser proativa, né? Isso tudo são qualidades muito importantes. Agora, a perfeição, dependendo da forma como a pessoa traz, já sinaliza para quem está ali na entrevista de ser uma pessoa rígida ou com pouco autoconhecimento. E Olha para que você interessante. lidar, e para você lidar com outras pessoas dentro do ambiente, é justamente esse tipo de flexibilidade que você precisa ter. Uhum. Porque como é que você vai lidar com o seu gestor, com o seu gerente ou com a pessoa que está ali próxima a você no seu ambiente de trabalho, tendo essa visão sobre si, só de que, olha, eu vou fazer sempre as coisas perfeitas. Isso também vai mostrar que se precisar mudar a rota, se precisar mudar, talvez você vai ter uma Uma dificuldade, uma paralisação. paralisação de conseguir lidar com coisas novas, de conseguir lidar com alguma mudança que precisa fazer de última hora. E que é bem E isso é muito comum. comum, é isso Sim, que eu ia falar. sim. Isso é muito comum. Então, sinaliza, né? Claro que isso precisa estar associado a várias outras coisas que a gente vai Sim. olhando no comportamento humano, mas com certeza isso Uhum. não é um sinalizador positivo, vendo do que a gente está falando aqui. Ai, muito bom. Muito bom esse nosso bate-papo. O perfeccionismo ele tem um leque, né, de possibilidades, enfim, de questões para a gente abordar e que a gente vai continuar abordando aqui. Isso no nosso canal sempre vai estar muito presente, porque, né, falar do perfeccionismo, sobre o que é, como ele está inserido na nossa vida, a autoexigência, né, ela tem muito a ver com, né, com a realização, enfim, com os relacionamentos, com a forma de se viver uma vida, né, Sim. mais feliz, mais realizada. E por isso que esse foi o nosso primeiro tema, assim, É. escolhido, mas ao mesmo tempo um tema que a gente vai trazer muitas vezes de outras formas. Uhum. E acho que nós queremos trazer hoje aqui esse convite, né, Lu, de que você que está assistindo, ouvindo, que você possa se encorajar a buscar por autoconhecimento. Se você teve alguns dos sintomas que nós mencionamos aqui, procure por um profissional, médico, psicólogo, terapeutas, que possam te auxiliar nesse processo, porque nós queremos passar essa seriedade aqui também, de Uhum. que nada que estamos falando aqui substitui o teu próprio olhar, o teu próprio tratamento individual para aquilo Uhum. que você está precisando, então que isso desperte você e também te encoraje a olhar para suas imperfeições com mais amor, para que você possa evoluir de alguma forma e se conectar um pouco mais com esse outro lado, né? Com esse lado de lidar melhor com as tuas faltas. E que delícia falar eu não sou perfeita. É. Ai, é um Olha, alívio. Vai tirando esse peso das costas. e certamente vai melhorar as tuas relações. É. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Até tchau. lá. Tchau, tchau.